Pessoal, bom dia novamente. Sejam bem-vindos aí. Desculpa o atraso, problema operacional. Todos estão ouvindo aí? Ok, ouvindo. Ok, professor, bom dia. Bom dia a todos aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá aparecendo, professor. Beleza. Bom dia novamente aí. Vamos dar andamento ao modelo de gestão. Estamos chegando ao final do bimestre. Não da forma que gostaríamos, mas vamos que vamos. Não pode parar. Hoje nós vamos falar da seção 2.3 e 2.4. Tá? Nós vamos finalizar a atividade. Aparentemente as aulas não vão retornar a semana que vem. Então a gente vai, se isso acontecer mesmo e confirmar, na próxima aula eu vou fazer uma revisão da seção 1.1 até a 2.4. Aproveitando, na terça-feira vocês têm aula? Não, tem aula não, professor. Tá. Eu vou confirmar com o palestrante que ele vai fazer uma palestra sobre marketing e aí talvez a gente troque a segunda por terça-feira para vocês participarem. Além de ser um tema externo aí, que ele vai falar sobre o marketing no varejo, ainda vai valer horas complementares. Aí, de vez de a gente fazer a revisão na segunda-feira, na terça-feira vocês participam da palestra e vale como se fosse a aula de segunda. Claro, se vocês estiverem de acordo, né? Por mim, tudo bem. Mas, professor, vai ser no mesmo horário da aula? É no mesmo horário da aula. Na terça-feira, das 8h30 às 11h10. Beleza. Tá, eu confirmo para vocês, como é um tema que vai vir uma pessoa de fora, que ele vai falar algumas coisas específicas, né? Eu acho que seria até mais interessante do que uma revisão. Mas aí fica a critério de vocês. Para mim, a aula tá pronta também, então não tem problema não. Vamos dar andamento aqui. Se vocês tiverem dúvida aí, vocês vão conversando comigo. CRA continua o mesmo lá. Na aula passada a gente falou um pouquinho do planejamento do processo ali, né? Os dados de entrada, processo de planejamento, elaboração de planos. Nós falamos também da criação de um plano que produz resultados. Eu foquei bastante aí no item 3, que é desenvolver planos de ação eficaz. Quem, o que, quando e como faz. Nós temos aí um começo, meio e fim do processo, né? No item 1. No item 2, deixar claro qual o objetivo da tarefa. E o 3 aí que eu considero um dos principais, né? Que é envolver as pessoas no seu projeto para conseguir um resultado. Nós falamos dos níveis, né, de planejamento. Daí nós vamos falar a vida toda. Aprendi nos anos 90, depois de quase 30 anos, ainda a gente continua falando a mesma coisa. A pirâmide aí vai ser fundamental para a gente.
Nossa seção 2, ela fala do planejamento, processos, tecnologias e ferramentas de gestão de tendência. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, o som tá muito ruim aí para vocês? Para mim está Por bom. enquanto tá Bom tranquilo. dia, professor. Aqui tá beleza. falhando um pouquinho só. Não sei se é só no meu, mas tá falhando um pouquinho. Entendi. Não, é que eu tô tendo um retorno, mas ele não tá bom, não. Vou dar andamento aí, ver se aquece. Hoje não estava muito boa a plataforma. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tecnologias e ferramentas da gestão para o processo de planejamento. Tá? Algumas ferramentas nós já conhecemos, então nós só vamos passar rapidamente. Se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem ir interrompendo, tá? Nessa sessão será apresentada a você uma abordagem que reúne uma discussão sobre tecnologias e ferramentas de gestão utilizadas pelos gestores no processo de planejamento, como o benchmarking, análise SWOT, sistema de informação gerencial e Six Sigma. Tá? SWOT aí vocês já conhecem, certeza absoluta, o Sigma e o Six Sigma também. Tá? Então, só vou passar rapidamente. Se vocês tiverem dúvida aí, a gente vai conversando. Tá? Eu vou dar um pouco de atenção ao benchmarking, que talvez seja o assunto que vocês não tenham escutado ainda. Se o gestor é um tomador de decisão na sua essência e é o principal agente de mudanças na organização, então, quando você assumir desafios gerenciais em sua carreira, como a utilização de tecnologias e ferramentas de gestão, poderá ajudar na sua atuação. Tá? O princípio básico do gerenciamento é a gente conseguir utilizar as ferramentas para a nossa tomada de decisão. Tá? O passar do tempo faz a gente agir pelo feeling, e o feeling acaba fazendo a gente tomar decisões equivocadas. Por que a gente toma decisões equivocadas pelo feeling? Porque as ações que a gente tomou há 3, 4, 5, 10 anos atrás, o que acontece com a gente? Ela não tem o mesmo valor, a mesma atitude, a mesma consequência, porque os cenários mudam e as pessoas mudam. Então, se eu fazer tudo igual eu fazia há 10 anos atrás, é claro que o meu resultado ele não vai ser igual. Então, por isso que a gente tem que continuar usando as ferramentas. Eu já fiz uma análise SWOT há 6 meses atrás desse assunto. Pessoal, se você faz a mesma análise SWOT hoje, daquele mesmo assunto, o resultado vai ser diferente. Professor, mas vai ser um pouquinho diferente, mas essa pouca diferença é que vai fazer o resultado final dentro das empresas. O que diferencia uma empresa da outra hoje? São pequenos detalhes. Não tem mais aquela diferença gigantesca que acontecia antigamente. Uma empresa, ela estava num patamar A e a outra estava no patamar Z. Hoje não, uma está no patamar A outra está no A-, a outra está no B e assim por diante. Então, como os processos eles ficaram muito próximos, hoje qualquer tomada de decisão equivocada sem uma análise de cenário, o que vai acontecer? Vai acarretar prejuízo para dentro das corporações. Então, esse processo de
quando for tomar a decisão, fazer uma análise novamente, voltar à origem, fazer novamente o processo analítico e etc., isso vai ser semanal. Então, quando eu falo assim, o gestor, ele não faz nada, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer esse processo analítico para a tomada de decisão. É claro que ele não precisa ir lá fazer as planilhas, etc., mas ele tem que receber essas informações dos departamentos para a sua tomada de decisão. O que ele vai fazer? Ele vai ter que tomar decisão, ele vai analisar o que ele recebeu de cada departamento para ele conseguir fazer uma análise sofisticada aí de entregas de resultado. O que eu fiz de análise em 2019? Para 2020, ele não tem valor. Aí depois veio uma pandemia e mudou o cenário. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma nova análise. O que eu fiz em janeiro, na hora que eu pulei as ondas, tem valor hoje? Já não tem mais, né? Porque a gente não esperava ter uma parada, por exemplo, da economia, na área de saúde, etc. Então, tudo isso tem que ser analisado, um novo cenário, novas atitudes, novas reações para o processo continuar. O que o gestor não faz? Para ele vai ser infinito a tomada de decisão e novos caminhos a seguir. Vou falar um pouquinho de benchmark. Benchmark é o processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais. E é um importante instrumento de gestão das empresas. O benchmark é realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada empresa. O benchmark, eu gosto bastante dessa atividade. Nós fazemos uma análise, né, do que está acontecendo no cenário, comparação com outras empresas, só que o benchmark, ele não é uma cópia. Então, os autores, o que eles fazem? Nós buscamos ideias do que está acontecendo no mercado e nós fazemos um processo diferente, tá? Às vezes pode ser até similar, mas sempre vai ser diferente. Nós não vamos copiar as ações que os nossos concorrentes estão fazendo no mercado. O benchmark tem o objetivo de melhorar as funções e processos de uma determinada empresa, além de ser um importante aliado para vencer a concorrência. Uma vez que o benchmarking analisa as estratégias e possibilidades, a outra empresa criar e ter ideias novas em cima do que já foi realizado. Então, o que o benchmark faz? Eu tenho o meu concorrente que ele desenvolveu um sistema para vendas de produtos online. Eu vou pegar a ideia de venda de produto online, ela é ótima, né? Principalmente agora nesse momento aí de distanciamento. Então, eu vou fazer o processo de vendas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ideia do meu concorrente, só que eu vou fazer a minha plataforma enquadrada no quê? Nas diretrizes, nos pensamentos, no capital humano, no capital financeiro que eu tenho da minha empresa. Então, eu vou pegar a ideia, que é o benchmark, que é onde? Como que eu descubro isso, pessoal? Pesquisa. Então, eu vou fazendo pesquisa do que está acontecendo no mercado. Eu faço pesquisa hoje de que forma? Eu tenho a forma, não é só o Google que é uma fonte de pesquisa para as empresas, né? Eu tenho meus vendedores de rua, eu tenho os meus clientes, eu tenho os meus funcionários. Tudo isso são o quê? São fontes de informação para a minha tomada de decisão. Então, o benchmark, ele vai agir em todas essas atividades que diz o quê? Em relação às informações que nós temos, né? Então, vou dar um exemplo de um software que eu estou trabalhando na empresa. Então, foi desenvolvido um software e ele foi colocado em prática. Só que, dentro disso, tem alguns déficits. Esses déficits vão ser apontados por quem? Pelos funcionários que estão usando isso. Quando eu estou fazendo isso, isso é chamado do quê? De benchmarking, que é o quê? É o processo de informação externa que é analisado e é criada uma estratégia para desenvolver e melhorar aquela atividade que está sendo feita, tá? O benchmarking é o quê? Você está aberto como gestor para novos entrantes. Então, assim, não ter certeza absoluta de nada. O gestor ele tem que estar muito conectado nisso, tá? O gestor que ele sabe tudo, que ele já, quando a pessoa vem falar aquilo, ele fala, eu já sabia, ou etc.
isso daí já é um gestor ultrapassado. Então, eu vejo o benchmark como um processo de evolução contínua dos gestores. Eu gosto bastante dessa atividade porque ela está muito relacionada ao desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o cara do operacional, ele te falar alguma atividade ali específica. Talvez ele não tenha conhecimento de todo o processo, mas você tem que estar aberto para você entender o que está impactando naquela pessoa, por que ele está fazendo aquele comentário. Pelo menos é essa pergunta que você tem que fazer, né? Está tendo algum reflexo negativo naquela situação, tá? Ali o autor ele diz, né? Estudante, é importante saber que, na prática dessa tecnologia de gestão, deve-se embasar o processo em aspectos éticos, além de não representar uma cópia ou reprodução. Também é necessário que a organização ou área participante esteja de acordo com o benchmark em seus processos, produtos ou serviços, tá? Então, o benchmark ele não é uma cópia, você não vai pegar realmente e fazer o processo de cópia. É o quê? Ele é uma análise estratégica, né, de possibilidades de a gente pegar ideias e aí reproduzir ligado à nossa empresa. Isso é bastante importante, até porque a gente copiar exatamente igual o que é feito pelo nosso concorrente não é uma atividade tão simples, porque ele detém tecnologias diferentes, ele detém capital diferente, ele detém pessoas diferentes, né? Capital financeiro, capital humano. Então, são várias etapas aí para a gente conseguir concluir esse benchmark. A gente vai falar bastante desse processo, talvez não citando, né, como o nome é específico, mas vocês vão perceber que essa tomada de decisão ela está muito ligada do que acontece no ambiente, porque nós buscamos informação, mas o gestor ele sempre vai fazer adaptação ou quase sempre adaptação pelo que ele tem de capital interno, tá? Porque é até complexo você pegar e falar assim, eu vou copiar uma ideia ou um modelo de um concorrente, mas você precisa ter algumas características para você conseguir fazer isso. Na indústria automotiva, aí, que é um ramo que eu estou muito ligado a esse setor, você percebe muito bem na tecnologia dos veículos. Então, você pega aí e percebe que eles colocam as tecnologias, elas são similares, mas cada veículo tem a sua característica. Então, você tem um Fiat, por exemplo, ele tem algumas tecnologias ligadas a Bluetooth, conexões entre vários produtos ligados ao outro, né? Então, toda a conexão é via os botões do volante. Aí você pega na Ford, por exemplo, todas essas conexões são via ali o painel, tem outros pontos de entrada. Então, assim, eles têm a ideia, né? Alguns são lançadores das ideias, elas são copiadas, mas elas são colocadas, cada um dentro da sua estratégia e dentro da sua possibilidade de estar colocando aquilo dentro dos seus negócios e dos seus produtos. Professor, se a minha empresa ela não tem essa capacidade de continuar evoluindo e etc., de fazer essa cópia, tem alguma consequência? Tem uma consequência de, a curto prazo, essa empresa ela desaparecer, né? Nós não conseguimos manter as empresas mais sem evolução. A professora, eu trabalho numa empresa que ela é arcaica, que ela está no pensamento de 10 anos atrás, ela não se preocupa com softwares, não se preocupa em fazer uma evolução tecnológica. O que vai acontecer com essa empresa? A curto prazo, ela desaparece. Não tem como. Hoje, a empresa evolui, ela some do mercado.
Desculpa. Aí depois o autor fala, né, dos fatores positivos e negativos, de análise SWOT. Não vou nem entrar nesses detalhes aí antes vocês ficam bravos comigo. Só não esqueçam que os internos são forças e as fraquezas, e os externos oportunidades e ameaças. Então, gosto bastante aí de oportunidades, tá? E toda oportunidade tem risco, então são as ameaças também. A análise SWOT é um método de planejamento estruturado usado para avaliar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças envolvidas em um projeto ou um negócio. Trata-se de especificar o objetivo do empreendimento ou projeto e identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para atingir um determinado objetivo. Tá, então, o SWOT aqui a gente pode estar fazendo todas as ações. Então, no dia a dia aí, usem ele como acordar, tá? Dentro do planejamento, porque você vai conseguir ter essas percepções, né, do que está acontecendo naquele cenário. Falar um pouquinho aí também do sistema de informação gerencial, que é o SIGA, né? Então, ele também é um processo similar aí de informações que você busca no mercado até uma entrega de resultado, que é a aquisição de dados, a manipulação desses dados, a análise e o gerenciamento de produtos, a tomada de decisão, né, dentro do mundo real. Aí. O SIGA é um conjunto de pessoas e software organizados que fornecem e auxiliam informações das tarefas executadas pelos diretores da empresa. Com base nesse conceito, o Sistema de Informação Gerencial, SIGA, abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem informação rotineira aos gerentes e aos tomadores de decisão. O foco de um SIGA é principalmente a eficiência operacional, o marketing, a produção, as finanças e outras áreas funcionais. Recebem suporte dos sistemas de informação gerencial, estão ligados através de um banco de dados comum, tá? Isso daí o autor falou desde 2002 e ainda é uma prática corriqueira dentro das empresas. Por quê? O SIGA, o que ele traz na tomada de decisão? Ele é um fluente de informações comum dentro da empresa. Então, se você é da área de marketing e você quer saber um processo de produção de qual produto que vocês mais fabricam com menor custo, você tem essa informação dentro do SIGA. A produção, ela quer saber quanto e quais são os produtos que mais vendem. Ela vai ter essa informação, mesmo a pessoa não sendo de marketing. Então, o cara de produção, o que ele faz? Ele consegue ter a percepção de qual produto que ele deve se empenhar mais para cuidar, né, dentro da empresa. Partindo do seguinte princípio, hoje, o cara que ele está em qualquer processo da empresa, ele é um tomador de decisão, né, para o bem ou para o mal. Vamos dar um exemplo aí dentro da instituição, né? Não é só os professores ou a parte administrativa que vai fazer o diferencial. Hoje a pessoa que está na portaria, ela é um tomador de decisão de uma percepção boa do local, daquele ambiente de trabalho. As pessoas que fazem a parte ali de limpeza, todas essas pessoas estão ligadas ao quê? Ao resultado da empresa. Não existe mais, né? Antes tinha um distanciamento dos processos, hoje não. Hoje, desde a pessoa mais operacional até o maior diretor da empresa, ela está ligada ao resultado das empresas. Por que aconteceu isso, professor? Pelo encurtamento, né, das diferenças das empresas.
Então, qualquer setor, qualquer atividade da empresa, ela está ligada ao seu resultado. Nós temos ali as finanças, né, que é a parte da grana, ela vai estar ligada na parte de recebimento, que vai estar dentro do SIGA, ela vai estar ligado aos benefícios do que está sendo produzido, o que o marketing está sendo vendido. Então, ela não tem mais uma relação específica só de quanto entrou de dinheiro, o que tem para pagar. E sim, ela tem uma relação de tomada de decisão no que especificamente deve ser vendido, como deve ser vendido, em que momento deve ser vendido, qual o prazo que aquilo deve ser vendido. E, por exemplo, na parte financeira, pode ser até um marketing, né? Se hoje o marketing ele quer fazer uma divulgação de um produto, ele pode fazer uma campanha financeira. Ah, professor, mas como que o marketing ele vai fazer uma campanha financeira? Ele oferece um produto, por exemplo, em 3 vezes e ele passa a oferecer aquele produto a 10 vezes. Foi uma atividade financeira? Foi, porque envolve diretamente o recurso. E está ligado ao quê? Ao marketing, né? Que nós vamos fazer uma estratégia de vendas que está ligado à parte financeira. E aí nós temos outras áreas, como logística, tá? Como outros setores aí que vão fazer parte desse desenvolvimento. O SIGA, eu não sei se alguém aqui trabalha com SIGA, mas ele tem uma relação de abertura das informações. Então, o departamento antes era o de marketing, era o departamento de produção, era o departamento financeiro, eram departamentos separados dentro da empresa. O que o SIGA ele trouxe de informação gerencial para a gente? Ele trouxe uma visão macro do processo. Então, hoje eu consigo ver o que o marketing está fazendo, eu consigo ver o que vendas está fazendo e assim por diante. Então, fica muito mais fácil a gente conseguir conduzir a empresa. É claro que isso precisa ser bem administrado, porque o marketing começa a ver o que está acontecendo na finança, a produção, ela começa a tratar com o marketing, vendas trata com esses departamentos, então começa a ter uma fluência de informações maiores e referente à gestão de pessoas começa a ter um choque um pouco maior, porque era muito mais fácil você gerenciar por departamentos, só que aí saíam resultados, né, individuais. E esse processo de resultado individual, ele já é arcaico, né? Ele já é um processo antigo. Ah, meu departamento vai bem. Não adianta nada o departamento de marketing ir bem se a produção é uma porcaria. Se o financeiro não tem fluxo de caixa. Então, a empresa ela tem que pensar no processo como um todo. Tá? E é bem atual aqui, apesar da informação do autor ser um pouco antiga, aí já há 18 anos, esse processo do SIG ele continua funcionando bem dentro das empresas. Nós vamos falar do Six Sigma aqui, né, que é o método que agrupa ferramentas estatísticas de qualidade como meio de orientar a execução das práticas de gestão na busca contínua por melhorias. Para os gestores gerentes de produção e qualidade, representa uma forma de conhecer a real identidade de seu processo. Mais do que isso, poder de predizer os resultados mediante as mudanças impostas pelo mercado. O Six Sigma ele foi criado para fazer um gerenciamento da qualidade de produtos, tá? Então ele tem cálculo matemático, que é a sua fluência por 1000 ou milhões. Então, a ideologia dele é trazer para o mercado o quê? Um resultado de eficiência e de qualidade. Então, ele mostra o quê? Que a cada 1 milhão de produtos, somente 3% saem com defeitos. Isso é uma quantidade aceitável dentro dos nossos produtos. Tá? Quando a gente fala de qualidade de produto, a gente está ligado ao quê? Em recall, troca de produtos,
tem outros vários custos ligados a esse controle de qualidade, tá? Então, nós não podemos pensar só que é simplesmente, eu vou substituir um produto de R$ 5 por outro produto de R$ 5 que custou para mim R$ 2. O prejuízo vai ser R$ 2? Não. Por quê? Porque vai ter aquele preço operacional da troca do produto, vai ter a relação de desgaste de imagem da marca. Então, tudo isso está relacionado à nossa qualidade dos produtos que são entregues. O autor diz aqui, quando falamos em Six Sigma, entende-se a redução da variação dos resultados entregues aos clientes, uma taxa de 3,4 falhas por milhão, ou 9,99966 de perfeição. Podemos ver na tabela abaixo quais os níveis de Sigma, defeitos por milhão. Então, o autor ele ilustra aqui, tá, pessoal, qual que é a possibilidade de falhas na nossa qualidade. Vamos pegar aqui, vamos nos atentar somente aqui na porcentagem, que eu acho que fica muito mais fácil para a gente fazer a análise aqui do quadro. Então, qual que é o ideal aqui pela análise da qualidade? Que 99,99,6% dos produtos sejam entregues com perfeição. O que isso vai trazer para a gente? Né? Uma confiabilidade dentro do processo, no qual envolve aí retrabalho, reposição de mercadoria, pessoas envolvidas nisso. Tá? Se nós depois podemos até pesquisar um pouco mais, a gente pode perceber aí na entrega de resultado das montadoras de veículos. Quando eles lançam aí que um veículo teve um recall, que é algum processo do veículo que precisa ser alterado em massa, vocês imaginam o prejuízo que aquilo deu naquela venda. A pessoa, ela comprou um veículo zero, ela tem um problema, né, de qualidade, ela tem que ir até o local, fazer a alteração desse produto, e ela tira a parte original do veículo, né? Você vai tirar uma peça, vai colocar outra, provavelmente a outra tenha que ser adaptado ao modelo que foi feito original do carro, e fora a exposição, né? A marca, ela está vindo até o seu consumidor, e não só ele, a todos os outros, e está falando, eu vendi um carro e esse carro deu problema. Aí cai no quê? Insegurança, vários processos que está ligado àquela informação, né? Não é só tá tendo um recall da marca tal. Você imagina esses veículos aí, Volvo, Audi, tendo que fazer um recall, né? Que são veículos aí considerados veículos que têm uma segurança um pouco superior às outras marcas. Então, esse processo de verificação da qualidade, testes, como que nós temos que fazer? Então, tem o processo de produção. Nós temos que ter o processo de produção e o processo de testar esses produtos. As fábricas menores, como que elas fazem? Elas fazem por amostragem. Então, a cada 100 produtos, 10 vão ser testados. Tá? Então, elas pegam lá um lote e testam. Quando o sistema Sigma é implantado dentro das empresas, 100% dos produtos são testados. Quando você testa 100% dos produtos, o que você está fazendo? Você está chegando ali próximo da perfeição. Por quê? Você vai ter realmente um processo que confirme que aquele produto ele saiu aí com uma qualidade máxima. Pessoal, estão por aí ainda? Sim, professor. Opa, tô sim, pessoal.